Oi, gente. Olá, olá. Boa noite, Marquito Goulart. Marquito. Professor Alexandra Maia, Eliana Barros, Gisele, Eiji, boa noite. Sérgio Miranda, Marisa Porto, um beijo para Marisa e para Patos de Minas, que nome audiência está qualificadíssima hoje. Natália Guedes, ei Nath, boa noite. Shalom, Marquitos. Ai, beijo, Gi. Beijão. Gente, ó, vamos lá. O vinho hoje é um DV Catena. Vinho, Rita. Hã? Antes de falar do vinho, você sabia que hoje, 24 de maio, é o dia do café? Sim, inclusive são 2 dias do café, né? O café é tão bom que tem mais de um dia. Mas no Brasil o dia mais aceito é hoje, 24 de maio. Trabalhei com sua prima Jasmine Mundim, são muito parecidas. Tá certo. Júnior Alonso. Nossa, o Júnior Alonso, será que é o do Galo, hein? Pode vir. O Júnior Alonso tá voltando pro Galo. Cristina Teutônio, Laura Simar. Boa noite, todo mundo. Deixa eu falar do vinho. Viva o Café. É um DV Catena, Cabernet Malbec. Tá redondinho, safra 2022. Hoje a luz não tá muito boa, não. Tô cheia de sombra, mas vai assim mesmo. Tá bom. Aniversário de Patos de Minas. Hoje é dia 24 de maio, a Festa Nacional do Milho. Ê, Marisa, hein? Há uns anos atrás, uma hora dessa, a gente tava assim, festejando, né? Era muito boa aquela festa do milho. Serpa Braga, meu amigo, boa noite. Eu também sou apaixonada com café. Um beijo para Patos de Minas inteiro, para todos os meus, considero conterrâneos, né? Apesar de eu não ter nascido lá e ter vindo embora para cá, mas quero aqui declarar o meu amor a Patos. Tintim, viva Patos de Minas. E viva o milho, né? Porque o milho aí, viva o agro como um todo. Luizão, ô Luizão, eu te liguei, cara, você não atende meu telefone, você acha que deve ser alguém querendo te passar um trote? Eu te liguei. Depois eu vou falar assim, ó, aqui sou eu. É, o Luizão, galo doido, presidente do Agrogalo, Tintim. Eu te liguei naquele dia, mas eu vou mandar uma mensagem no Zap. Me atende aí, Luizão. E o Marquito falou que hoje é dia de Nossa Senhora Auxiliadora. Amém. Viva Nossa Senhora Auxiliadora. Vamos lá, gente. Mais alguma coisa que a semana foi pesada. Vamos falar de coisa leve por enquanto. Eu tô com torcicolo. Vinho. Hã? Esse vinho. Já falei que é um... Eu tô pedindo pra mostrar de novo. O rótulo dele é muito clarinho, é um DV Catena. DV Catena Cabernet Malbec, ó. Aqui, ó. Bem pertinho. Gente, falar nisso, eu quero agradecer. Eu fui no programa do Eduardo Costa anteontem, e aí na hora de mandar um abraço, na hora que estava terminando o programa, Carolina Meire, o Eduardo falou, Rita, e aí? Eu falei, Eduardo, até hoje, desde o dia 28 de novembro, hackearam o meu YouTube, eu perdi 6 mil seguidores, 540 vídeos e tal. Aí eu falei, me ajuda aí. Vamos, gente, você acredita que eu estava com 546 seguidores? Hoje eu estou com mais de 850. Então eu estou doida para voltar no programa do Eduardo Costa para tornar a fazer uma chamada. Mas enquanto isso, gente, só faltam 150. Me ajudem, pelo amor de Deus. Estou aqui pedindo encarecidamente. Ô Chico Maia, edita eu pedindo isso, porque não é possível. Eu pedi no programa do Eduardo, foram mais de 400, foram 400. Então vamos ver a força do Instagram, vamos ver a força de vocês, né? Me ajudem. Eu preciso de 150 pessoas entrando no @Rita Mundim Economista lá no YouTube, para que eu possa fazer essa live, como eu estou fazendo aqui no Instagram, eu possa fazer no próprio YouTube, tá? Ô Rita, Oi. A Embaixada Agrogalo, quero fazer um convite para você, ser minha embaixatriz. Como assim? Uai, é o galo doido, o Luizão lá do Agrogalo? Tá fechado, tá fechado. Vamos ao resumo da semana. Serpa Braga.
Ah lá, o Serpa Braga tá na estrada. Eu não esqueci daquele assunto nosso não, viu, Serpa Braga? Não é segredo não, viu, gente? Mas o Serpa Braga é um cara muito... Ainda mais agora que o negócio no Sul piorou, não gosto nem... Hoje foi uma tristeza, não estava dando nem para ver, né? Porque na hora que nasce a esperança, a chuva vem com frio e o pessoal... Foi muito triste, muito triste. Então a gente tem que ajudar mesmo. E ele me passou o perfil do YouTube, a Gisele perguntando, é @RitaMundim Economista. Coloca aí, Célia, por favor. Eu coloquei. Coloca de novo, @RitaMundim Economista. Mas o Serpa Braga está com algumas ideias, né, da gente tentar, de alguma forma, minorar através de parcerias, né, de empresas mineiras com gaúchas, ideias muito boas. Adriana, boa noite, se inscreva no canal, mas coloca aí, @RitaMundim Economista. Nossa, eu tô com um torcicolo hoje que tá me tirando do sério. Ai, ai. Bom, gente, podemos entrar na semana pesada, que a semana foi pesada. Vamos entrar. 1, 2 e... Então vamos, a semana começou todo mundo esperando a ata do Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, que sairia na quarta-feira. Então, segunda-feira, aquele reme-reme danado, não sobe nem cai, né? Ok. Aí, quando chegou na quarta-feira, a ata veio pesada, ou seja... A maioria dos membros do Comitê de Política Monetária do Banco Central Americano não vendo a menor possibilidade de corte imediato aí na taxa de juros. Aí todo mundo achava que o corte ia ser agora, já estão jogando o corte em junho, já estão jogando para setembro. Mas a maioria não está nem falando em setembro. O pessoal já está falando que não vai ter corte, e já tem gente defendendo até uma elevação dos juros. Isso foi na quarta. Quando chegou na quinta-feira, para justificar todo esse pessimismo, veio um índice, porque eles ficam acompanhando a temperatura da economia. Na quinta-feira saiu o PMI. O que é o PMI? É o índice dos gerentes de compra, tanto do setor da indústria quanto do setor de serviços. Então, o PMI, ele mede a temperatura, o comportamento dos dois setores que mais influenciam na formação do PIB americano. E esse número, a expectativa é que ele ficasse estável, mas não. Ao invés de ficar estável, ele bombou. Ele apresentou o melhor desempenho dos últimos 25 meses. É o seguinte, se o número vem acima de 50, isso indica que o setor está aquecido, está em expansão. Se o número vem abaixo de 50, o setor está em retração. Esse número estava em torno de 52 e ele foi para quase 55, 54,5. E é o maior dos últimos 25 meses. Então, o setor, principalmente o setor de serviços, foi ele que deu essa alavancada. Então, o setor de serviços nos Estados Unidos está com o melhor desempenho dos últimos 15 meses, e se juntar o setor de serviços com o setor industrial, o índice composto é o maior em 25 meses. Resumo da ópera, não tem como derrubar juros lá tão cedo, e pelo contrário, estão falando inclusive em subir os juros para ver se esse processo de desinflação dos Estados Unidos se acelera. Então, gente, o ambiente pesou. As bolsas americanas caíram mais de 1%, o dólar subiu, os juros subiram, isso tudo na quinta-feira. E aqui a bolsa já vinha, por razões próprias, tupiniquins, ela já vinha em queda desde sexta-feira da semana passada. E essa semana ela não subiu nem um dia e fechou em queda hoje de novo de 0,34%. A 124 mil pontos, acumula uma perda de 3% em apenas uma semana, e o dólar na outra ponta já valorizou 1,29 em uma semana e já está chegando a 5,20. Então, essa performance da Bolsa é a pior desde março. O dólar está de novo voltando às máximas do ano, se aproximando de 5,20.
E hoje foi um dia de melhora na percepção de risco lá nos Estados Unidos por causa das empresas, principalmente de inteligência artificial. O índice Nasdaq, ele subiu 1,1. Ele bateu outro recorde histórico de valorização. E ele está sendo puxado pelas empresas de inteligência artificial. A Nvidia soltou um balanço excepcional. Então, isso aí reverteu parte do pessimismo com os juros. E as bolsas por lá subiram. Isso é um perigo. Eu estou falando desse perigo desde novembro. Porque não tem lógica você ter as maiores taxas de juros do século com a maior valorização da história das bolsas americanas. Vai haver uma correção, porque uma coisa é um setor, que é o setor de inteligência artificial, o setor de tecnologia, está bem. Os bancos, por exemplo, os bancos médios, a maioria da taxa de juros, que está alta, muito alta, e outro problema que está sendo colocado na mesa é a questão do endividamento soberano. Os Estados Unidos, a dívida americana, né, a questão fiscal está começando a ficar séria nos Estados Unidos. Eles já estão com quase mais de 90%, né? Há um comprometimento na relação dívida-PIB, eles já estão com cerca de 90% do PIB, né? Estão devendo cerca de 90% do PIB. Se você pega a dívida e compara com o PIB, ela já é 90% do PIB. E estão falando que, como o juros está muito alto, o custo de carregamento dessa dívida está alto, e aí os Estados Unidos podem enxergar em 2030, que está ali na esquina, com um endividamento de 130% do PIB. Isso é sério, porque aí você começa a entender, né? Falar, opa, será que os Estados Unidos estão virando Brasil? Né? Então tem que ter um limite, tem que frear esses gastos, mas eles estão com um problema sério, porque a taxa de juros está alta e a taxa de juros turbina o custo de carregamento dessa dívida, piorando o problema. Então, voltando lá, aí houve, né, por parte do mercado americano e europeu, uma melhora hoje, né, na sexta-feira, mas que não foi acompanhada aqui. E vamos entender o que está acontecendo no Brasil. A Bolsa abriu em alta, tentou segurar a alta, mas o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, foi no seminário de política monetária na Fundação Getúlio Vargas, hoje. E ele, presidente do Banco Central, ele mesmo disse que a questão da credibilidade do Banco Central já está pesando na expectativa de inflação. E isso está deixando o investidor brasileiro, o investidor internacional, com uma postura defensiva em relação às aplicações no Brasil. Ou seja, a credibilidade do Brasil está arranhada. Então, por causa de possibilidade de ingerência política nas decisões de política monetária do Banco Central. Olha só que peso. Hoje pela manhã, Magda Chambriard tomou posse, presidente da Petrobras. No começo, você sabe que a Petrobras está com dinheiro em caixa, que ela está autorizada a recomprar ações para tesouraria, ela compra, vende, ela está fazendo esse movimento. Então, logo no início do pregão, a Petrobras subiu quase 1%. Aí ela estava tomando posse, ninguém me garante, né, que quem estava comprando era a própria empresa, para tentar aí dar uma credibilidade à nova presidente. Mas o preço do barril de petróleo subiu no mercado internacional e as ações da Petrobras caíram. O que é isso? Perda de credibilidade, também pela possibilidade de ingerência política na condução da Petrobras. O ministro Alexandre da Silveira deu uma entrevista ontem para o broadcast, falando da importância que o governo quer participar, que o governo é o órgão regulador, que ele tem que participar das empresas, que ele quer saber o que vai acontecer. E o Fernando Haddad, né, que já tinha dito que a presidente da Petrobras é quase um ministro, que ela tem que ficar em linha direta com o presidente da República, né? Então, pensa bem, como que o executivo dá pitaco na condução de uma empresa que é uma SA negociada em bolsa?
Os acionistas minoritários estrangeiros já estão se organizando para convocar uma assembleia, para tratar de governança. Isso é muito sério. Então, gente, possibilidade de ingerência política no Banco Central, possibilidade de ingerência, quase que com certeza, de ingerência política na Petrobras, já que a Magda já falou que vai investir no refino, que a Petrobras tem um papel social importantíssimo para o Brasil, e o Lula, o ministro Alexandre Silveira disse que quer a Petrobras como a protagonista na geração, que é a maior empresa na geração de empregos, Ou seja, o governo está falando o que ele quer da Petrobras. Resta saber o que é bom para a Petrobras e qual é o negócio, como gerir a Petrobras de forma que ela entregue o melhor resultado possível para o seu acionista, com responsabilidade social e ambiental, mas tudo dentro de critérios, de parâmetros claros, transparentes, com governança. Essa é a questão. Então vamos lá. O presidente do Banco Central, ele mesmo disse que a questão da credibilidade do Banco Central está afetando a expectativa de inflação. A presidente da Petrobras toma posse e as ações caem em dia de alta do preço do petróleo, dada a afinidade dela com a agenda do executivo, ou seja, ela vai executar a agenda do executivo, a agenda do Lula dentro da Petrobras. Terceiro ponto, as ações de varejo despencaram. O Lula sinalizou que o que está acontecendo? Estão criando um projeto de lei para neutralizar essas importações dos sites chineses. As compras até $50 são isentas de imposto, do imposto federal, no imposto. Os estados podem cobrar o ICMS, mas o imposto federal não. O que está acontecendo debaixo dos nossos olhos? O comércio está apontando, a indústria está apontando, e esse governo que se diz nacionalista, que tem tanta preocupação que a Petrobras nacionalize tudo, que compre da indústria naval brasileira, o mesmo governo que está criando a nova indústria brasileira, NIB, Nova Indústria Brasileira, que vai investir 300 bilhões para nacionalizar, etc. e tal, ele está dando as costas para um problema que está corroendo o nosso varejo e as nossas indústrias, que é a importação dos produtos chineses. Ao chamar esses produtos de bugiganga, eu não acredito que o presidente tenha adotado uma postura populista. Eu acho que ele está alinhado com os interesses dos chineses, que tem um mercado cada vez maior aqui no Brasil. E esse mercado, segundo a indústria, segundo o varejo, pesquisas realizadas através da FSB, ele já tirou quase 300 mil empregos dos brasileiros. A maioria dos empregos são de mulheres. E foi feita uma pesquisa, já que o Lula falou que o pobre é que compra, foi feita uma pesquisa de que quem ganha até 2 salários mínimos usa, 18% apenas das pessoas que ganham até 2 salários mínimos fazem compras nesses sites. Ao contrário, quem ganha acima de 5 salários, 41% das pessoas que ganham mais de 5 salários são compradores recorrentes desses sites. Então, gente, que venha a tributação pelo bem da indústria brasileira e pelo bem do varejo brasileiro. Porque não é justo, produzir aqui é muito caro. Começa com o imposto sobre a folha. Olha aí a confusão que está da desoneração. Devia desonerar era tudo, mas o industrial brasileiro, na maioria dos setores, ele já paga imposto sobre a folha, antes de ter lucro. Já está comprovado, que estou falando o número de empregos que já foram embora. Outro dado que saiu hoje, que os varejistas brasileiros estão deixando as plataformas de e-commerce do Brasil, Casas Bahia, Magazine Luiza, Americanas, e estão migrando para Shopee, para Shein, ou seja, eles estão aderindo às plataformas chinesas que entram aqui com os produtos
até 50 dólares sem serem tributados. Então está havendo um desarranjo até nessa mudança de comércio do físico para o eletrônico, onde as empresas brasileiras já sofreram muito com pandemia. Quer dizer, houve uma transição, o varejo brasileiro está quebrando, porque houve uma transição numa intensidade, numa velocidade muito grande do físico para o e-commerce. E nessa transição, essas empresas tiveram que fechar lojas, demitir funcionários, a taxa de juros disparou, as vendas caíram e existe ainda toda esse tratamento que não é justo entre o que é produzido aqui no Brasil e vendido aqui no Brasil, a carga tributária e aquilo que entra com a maior facilidade através das plataformas chinesas até 50 dólares. E hoje, no Conversa de Redação, hoje pela manhã, eu não sei quem da Confederação do Comércio mandou um WhatsApp para o Eduardo Costa. Me perdoe, eu esqueci o nome da pessoa, é um diretor, presidente de uma entidade representativa do comércio, dizendo que a maioria dos produtos comercializados no Brasil, 90%, o valor é até R$290. Se você isenta até 50 dólares, o dólar está a 5,15. Então você faz a conta de padeiro, 5 vezes 5, 250. Então não é uma concorrência justa, não é. Vamos incentivar a indústria brasileira e, se possível, diminuir, inclusive, a carga tributária da indústria e do comércio para que nós sejamos ainda mais competitivos com os chineses ou com tudo que é produzido lá fora. Então, esse é uma coisa que não é bugiganga, não. Está afetando de uma forma bem contundente o varejo brasileiro e está afetando a indústria nacional. Hoje a Bolsa precificou, a Magazine Luiza fechou com 7,75 de queda, as Casas Bahia fecharam com 4,97 de queda. Então, foi um soco no estômago. Bom, então já dei aqui, gente, 3 exemplos, né? Roberto Campos Neto, tudo contra o Brasil, perda de credibilidade do Banco Central, perda de credibilidade da Petrobras em governança, Magda Chambriard, e aí perda de competitividade, perdemos credibilidade, perda de competitividade da indústria nacional e do varejo nacional pela intenção anunciada do presidente Lula em vetar esse tratamento isonômico entre o produto que vem da China e o produto que é fabricado e vendido no Brasil. O produto que é fabricado e vendido pelos chineses e o produto que é fabricado e vendido pelos brasileiros. Porque na hora que a venda é feita, mesmo que o comerciante daqui esteja no site da Shopee, da Shein, do que for, o dinheiro vai para a China. Não fica aqui nem no Magazine Luiza, nem nas Casas Bahia, nem em lugar nenhum. É isso, gente. É sobre isso que a gente está falando. É falta de gestão, falta de cuidado com o país. Não adianta ser nacionalista nos grandes projetos e você não ser nacionalista naquilo que realmente gera emprego e renda, que são os pequenos e os médios negócios. Vamos focar nisso aí. Bom, o que mais que eu tenho para falar? Foi na quarta-feira? Foi na quarta-feira. O Haddad deu um piti. Ele foi na comissão, lá na Câmara dos Deputados, ele foi na comissão de tributação. O pessoal, um deputado lá, chamou o Haddad de negacionista da economia. O homem ficou doido e começou a falar que a terra era redonda, etc. e tal. Por quê? O governo atual, ele insiste em dizer que ele teve uma herança maldita, mas essa herança não foi tão maldita assim. E aí eles colocam na conta do Bolsonaro aquilo que não está na conta dele. Por exemplo, o aumento no Bolsa Família. Foi uma promessa de campanha dos dois. O Lula deu porque quis. Se o Bolsonaro tivesse sido eleito e tivesse dado o aumento do Bolsa Família, estaria sim na conta do Bolsonaro. Mas isso é da conta do Lula.
Os precatórios. Os precatórios foi uma decisão. E os precatórios, eles são parcelados. Então, na hora que eles fazem a conta como se eles estivessem pagando os precatórios de uma vez só. Então, você tem uma parcela dos precatórios devida em 2023, outra devida em 2024. Então, a conta que eles apresentam não é bem a conta real. O que está acontecendo de real é que o nível de despesa diária, ele subiu absurdamente. Então, a capacidade de gastar do governo Lula, se comparada à que estava no governo Bolsonaro até 2022, ela mais do que duplicou. Então, o problema está aí. Foi um aumento um aumento assim, muito grande das despesas. E eles achavam que iam conseguir receita suficiente para fazer face a essas despesas. Eu estou olhando os números e com calma eu vou fazer esse balanço, eu faço questão de fazer esse balanço aqui para vocês. Mas só para resumir a prosa, em um ano, o Lula conseguiu aumentar a dívida em 1 trilhão, exatamente por esse descompasso entre o aumento da despesa que tinha em 2022 e o aumento da despesa para 2023, sem a contrapartida do aumento da receita na mesma proporção. Então, houve um aumento de 1 trilhão, mais de 1 trilhão, né, em apenas um ano de governo Lula na dívida bruta, né? Então, o Bolsonaro foi o primeiro presidente que entregou para o seu sucessor gastos menores do que ele herdou do Temer. Então, isso é pela primeira vez na história. Ele entregou gastos abaixo daquele que ele tinha pego do seu antecessor. Aí o Lula turbinou os gastos e não conseguiu turbinar tanto assim as receitas. É por isso que eles estão desesperados, correndo atrás de novos impostos, de novas formas de arrecadação. Então, basicamente, foi isso que aconteceu nessa semana. E segunda-feira é feriado nos Estados Unidos. Oi. O Carlos Alexandre, ele está pedindo para você falar um pouco sobre renda fixa, tesouro, CDB, LCI. LCI, né? Ele falou... Tudo é renda fixa, né? Tesouro, CDB, então, LCI, etc. Tá, vamos lá. A gente tem duas portas, né? Quando você está com dinheiro na mão, você tem duas... Aliás, você tem 3 portas. Você consome, né? Você vai para o shopping, consome, ou você abre mão do consumo e pode colocar o seu dinheiro aplicado em renda fixa ou em renda variável. Qual que é a diferença? Se você for para a renda variável, você vai comprar algum investimento que você só vai ter ganho se o preço daquilo que você comprou subir. O exemplo mais fácil é uma ação. Você vai para o mercado de renda variável, para a bolsa, porque você está comprando um negócio, você está comprando uma empresa. Então, você compra ações da Petrobras. Fechou hoje a R$ 36,60. Você comprou a ação da Petrobras a R$ 36,60. Você só terá ganho se, quando você vender essa ação, ela estiver acima de R$ 36,60. Aí o seu ganho será nominal. A diferença do preço de venda, você vendeu por 37. Então, você ganhou 40 centavos por ação. Então, isso é um ganho nominal. Porque dependendo do período que você ficou comprado com as ações, você tem uma inflação nesse investimento. Então, o ganho real vai ser o preço de venda descontada a inflação do período que você comprou e ficou com essas ações. O imposto de renda não olha isso, tá? O imposto de renda você comprou por R$ 36,60, vendeu por 37, você ganhou 40 centavos, você paga o ganho de capital, tá? Ganho de capital. Por que ganho de capital? Para nós brasileiros, tudo aqui é inflação, é terra de agiota, é complicado. Mas capital, gente, é riqueza. Capital não é dinheiro. Quando eu falo um bem de capital,
Um bem de capital é aquele que é usado para aumentar a produtividade de uma localidade, de um país, né? Então, isso são bens de capital. Então, bens de capital são os bens que são usados para aumentar a produção. Então, quando eu aumento a produção, eu estou produzindo roupa, estou produzindo sapato, estou produzindo remédio. Então, eu usei um bem de capital para aquela produção. Vou ampliar o conceito. O país, quanto mais estoque de capital ele tiver, mais rico ele será. O que é estoque de capital? É tudo aquilo que é usado para melhorar a produção de bens e serviços. Então, se você tem prédios, se você tem escolas, se você tem instalações, fábricas, isso é o estoque de capital, que é usado para produzir bens e serviços. Aí você tem bens de capital, né, máquinas, equipamentos que melhoram a eficiência dessa produção e produzem bens e serviços. Então, quando você vai, por isso o mercado de capitais é um mercado que financia o crescimento. Se o mercado de capitais financia o crescimento das empresas, o mercado de capitais financia a aquisição, né, o aumento do estoque de capitais de um país. Ele financia a empresa, por exemplo, a dobrar a sua produção. Aí você tem que comprar mais máquinas, mais equipamentos para produzir mais. Então, por isso que o mercado de capitais é tão nobre, por isso que ele é tão importante e por isso que a gente morre de tristeza, porque o mercado de capitais aqui no Brasil não vale nada. Porque o mercado de capitais, que é aquele da economia real, que produz bens e serviços, ele só é forte quando você tem um país equilibrado. Porque quando a taxa de juros é alta, ninguém quer investir em negócios. As pessoas abrem mão de investir em negócios e vão para a renda fixa, para ganhar juros. E os juros só concentra a renda. Os juros não aumenta a produção. Os juros não gera PIB. O PIB, Produto Interno Bruto, é a soma de bens e serviços produzidos numa economia. Então, para uma economia prosperar, para uma economia gerar emprego, renda, para que as pessoas sejam felizes com a sua renda e vão ao mercado cada vez mais abastecido de bens e serviços, é preciso trabalhar, é preciso produzir. E quanto maior é a taxa de juros, menor é o incentivo a investir em ativos de risco, a investir em negócios. Aí a pessoa abre mão do investimento, as famílias abrem mão do consumo e vão para a renda fixa. Aí entramos na outra porta. A porta da renda fixa é onde você ganha juros. O que é juros? É a remuneração do dinheiro, tá? É a remuneração do dinheiro. Então você, com o dinheiro, você compra qualquer coisa, mas com qualquer coisa você pode não trocar por dinheiro, você precisa ter liquidez. Quando a taxa de juros sobe, aí a liquidez de imóvel, a liquidez de carro, cai tudo, porque ninguém quer comprar carro, ninguém quer trocar de imóvel, todo mundo quer ir para a renda fixa para ganhar juros, que é a remuneração do dinheiro. Na renda fixa, você pode ter um contrato, né, de remuneração do seu dinheiro, a taxa pré-fixada ou taxa pós-fixada, ou os dois. O que é pré-fixado? Você chega no banco, ele fala, olha, eu vou te pagar, nós estamos com a Selic a 10,5. Ele vai chegar e falar assim, não, eu vou te pagar, e a tendência era de queda, agora não é mais, né? E aí você tem que ver, quando que você compra um título pré-fixado? Quando a tendência de juros é de queda. Pergunto para vocês, podem me responder, nessa altura do campeonato, vocês comprariam um título pré-fixado, combinando o juro hoje, que vocês vão receber para daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, e ele não muda. Isso é o pré-fixado. Por favor, quem perguntou, me responda. Você compraria um título pré-fixado hoje no Brasil? Sim ou não? Ninguém me responde. Não. A Célia respondeu, não, não dá para comprar pré-fixado, porque a taxa Selic, ela pode parar de cair
e pode até voltar a subir. Eu estou contando para vocês que nos Estados Unidos eles estão pensando até em subir os juros, então o momento é de incertezas. Quando você tem um horizonte incerto, não compre nada pré-fixado. Então você tem que ir para o pós-fixado. O que é o pós-fixado? Você tem um índice de correção. Então esse índice pode ser o CDI, esse índice pode ser o dólar, esse índice pode ser o IPCA. Aí, qual que é o melhor índice para você comprar um título pós-fixado? É o índice dos bancos. Os bancos, eles emprestam dinheiro entre eles através de uma taxa chamada CDI, Certificado de Depósito Interbancário. O CDI é primo primeiro da Selic, que é a taxa que o governo paga no seu dinheiro. Então, a melhor forma de você comprar um título pós-fixado ou é no CDI ou na própria Selic, no Tesouro Direto, ok? E qual é a outra forma de você comprar, misturando as duas coisas? Você compra um título, o Tesouro Direto faz muito isso, as empresas também, as debêntures, né? Ela te paga a inflação, o IPCA, ela é pós-fixada, mais um juro pré-fixado. Então, você recebe IPCA, a inflação seja ela qual for, mais um juro pré-fixado. Hoje, no Brasil, o Tesouro Direto está pagando no pré-fixado algo em torno de 6,3, 6,4. Então, você ganha inflação, vamos supor que a inflação seja 4, ou o que for, mais 6, até 2035. Mas se essa taxa de 6,5, vou botar 6,5 para ficar mais fácil. Se essa taxa de 6,5 subir, se você quiser sair no mercado, você perde essa diferença. Então, você tem que ficar firme até que a taxa de mercado fique igual ou abaixo da taxa que você comprou. Então, é um investimento bom? Imagina hoje, você tem inflação mais 6,5. Mas como o futuro a Deus pertence, nós estamos no Brasil, só para vocês terem uma ideia, no pior momento do Brasil, lá em 2000 e Dilma, quando o Brasil quebrou, ela sofreu impeachment, essa taxa pré-fixada do Tesouro chegou a 7,25. Então, IPCA mais 7,25. Essa foi a maior taxa que eu vi. Então, para vocês verem como é que o negócio não está bonito, porque nós já estamos em IPCA em torno de 6,30, 6,5, tá? Então, hoje, por uma questão de conservadorismo, o melhor investimento em renda fixa é Tesouro Direto, Selic ou qualquer título indexado ao CDI, desde que você confie no emissor. Aí nós vamos para as LCIs, para as LCAs, porque elas não pagam imposto. Então você consegue, dependendo do volume que você aplicar, na Caixa Econômica, que eu acho muito boa, são as LCI, porque a Caixa Econômica, ela que financia a maior parte do setor imobiliário. Então o lastro, o seu risco é Caixa Econômica. Então ela está pagando aí 95%, 96% do CDI, mas você não paga o imposto, porque em outra aplicação que não seja incentivada, você cai na tabela do imposto de renda. Da mesma forma, vamos voltar lá, na renda variável você paga 15% sobre o ganho de capital, na renda fixa você também paga em cima do ganho financeiro, que não é ganho de capital, porque você não tem um ativo real, você tem dinheiro. Então, o ativo real, ele muda de preço. A casa sobe de preço, o cachorro sobe de preço, a vaca sobe de preço, o quadro sobe de preço, ou não, ou cai de preço. Então, sobre a diferença do preço de compra e o preço de venda, você paga 15%, ativo real, 15% de ganho de capital. Renda fixa é ganho financeiro, é juros. Aí você vai para a tabelinha. Se você ficou aplicado de 0 a 180 dias, 22,5% em cima do ganho financeiro. Se você fica de 181 dias a 360, o imposto cai para 20. 361 a 720, o imposto cai para 17,5. Acima de 2 anos, o imposto é o menor que tem, 15%, e daí acabou. Para nisso.
Espero que eu tenha te respondido. Então, os títulos incentivados pelo governo, o que são títulos incentivados? São setores que o governo abre mão de receber impostos para incentivar você a aplicar o seu dinheiro nesses setores. Setor imobiliário, agronegócio, infraestrutura, setor médico. Então, essas debêntures, esses títulos, a LCI e a LCA têm uma vantagem, porque elas fazem parte do Fundo Garantidor de Crédito, como os CDBs. Então, até 250 mil por CPF, por instituição, você está segurado pelo Fundo Garantidor de Crédito. Pergunta se deu. Ele comprou Tesouro Pré-Fixado e CDB. Ele comprou? Sim. Não, depende da taxa que você comprou o Tesouro Pré, né? Você tem que ficar agora comparando. Todo dia, essa taxa muda todo dia de acordo com o Risco Brasil. Então, se o Lula tomar juízo, se a gente equilibrar as contas e a taxa cair, você tem um ganho extraordinário. Porque se você comprou inflação mais 6,5 e a taxa vem para 5,5, você ganha 1 ponto percentual no mercado. Você pode sair, você tem que acompanhar isso. É como se fosse o preço de uma ação. Só que é o preço da taxa de juros. E o preço da taxa de juros é o Risco Brasil. Se a percepção de risco sobe, o juro sobe. Como você está pré-fixado, você perde a diferença entre o seu preço e o preço mais alto de mercado. Mas se o país vira, se consegue entregar a estabilidade fiscal, a taxa cai e você ganha essa diferença de taxa, tá? Então é um investimento muito bom, principalmente quando a taxa está muito alta, né, como está agora. Mas se a taxa sobe, você tem essa dor de barriga. Se você não sai, você tem essa taxa até o final do período contratado. Aí você tem que ficar quietinho. Esse título eu aconselho para aposentadoria. Então agora é um ótimo período que a taxa está muito alta. Só para vocês terem uma ideia, na época do Paulo Guedes, essa taxa era IPCA mais 3,5. Imagina se cai 3 pontos. Você ganha uma fortuna de diferença de taxa. Ok? Ok. Agora, imagina quem comprou. Peraí. Imagina quem comprou lá com IPCA mais 3,5. Tá arrancando os cabelos. Porque a taxa subiu e se a pessoa quiser sair, ela tá perdendo toda essa diferença aí. O Serpa Braga, ele falou o seguinte: uma imigrante guerra pode induzir alta de juros? Eu não entendi, uma imigrante guerra. Também não. Não entendi, Serpa. Ô, Vital, meu amigo Vital, o Vital do Banco Central, meu grande amigo de Brasília, o melhor frango que eu já comi ali no Planalto Central. Tem que ir comer esse franguinho. Dá um beijo na família, Vital. Contas no Azul, viu, gente? Sigam o Vital, Contas no Azul, muito interessante. E ele tem um canal com muita entrevista, muita coisa boa. Inclusive, de vez em quando, ele me chama e eu tô lá. Grande abraço, Vital. Vital, se inscreva no canal, Vital. Iminente. Iminente. Ô, Vital. Vital, espero que você esteja aí. Me ajuda aí. Me hackearam no YouTube e eu sei da sua audiência, da sua abrangência aí no grande centro-oeste brasileiro. E vamos marcar o frango, mas me ajuda aí, porque hackearam minha conta no YouTube. Eu estava com 6.000 inscritos, com mais de 540 vídeos e roubaram minha conta. E agora eu preciso de ter 1.000 inscritos no canal do YouTube para eu fazer live. Eu já estou com mais de 850, então está faltando 150 pessoas. Faz uma propaganda lá para mim, é @Rita Mundim Economista, por favor. Botei aí. Me ajuda aí em Brasília. Brasília, Goiânia e adjacências. O Serpa falou que é iminente. Uma iminente guerra pode induzir alta de juros? Pode, mas o que nós estamos vendo aí é a possibilidade até de um cessar-fogo, né, da Rússia com a Ucrânia. Guerra, gente, guerra é um negócio complicado. Depende de quem está na guerra, né, mas geralmente guerra é estresse.
o ouro pode subir mais, o dólar sobe, bolsa cai. Geralmente esse é o desenho de uma guerra. Juro sobe, o risco sobe, né? O juro é o prêmio de risco. O risco subiu, o juro subiu. E outra coisa que ninguém está falando, a gente não está sabendo ainda precificar o que vai acontecer com a inflação por causa dessa tragédia no Rio Grande do Sul, que foi uma tragédia global. A precificação, principalmente de alimento agora, vai passar por um provisionamento ou por um aumento no preço do próprio seguro. As seguradoras, a gente não sabe qual vai ser a perda das seguradoras. Então é um negócio muito, muito maluco. A gente não sabe o que vem pela frente. Na minha opinião, nós vamos ter que ter um acréscimo de preço, um hedge, um seguro para desastres ambientais. E as seguradoras vão passar isso para frente. Nós não estamos sentindo ainda. E isso vai acabar no preço final de alimento. Porque o agricultor vai repassar esse seguro, ele não vai mais deixar de ter seguro. A seguradora não vai mais fazer no preço que ela fazia antes, porque os riscos agora, eles são recorrentes e ninguém sabe a intensidade é cada vez mais forte. Então prestem atenção nisso. Naquela minha tabelinha de risco, eu agora já incluí mais um, é o risco socioambiental. Se ele é socioambiental, é um risco econômico enorme e ele vai impactar preço, principalmente de alimento. Eu acho que o problema não vai ser nessa safra, o problema vai ser na próxima safra, que essa safra ela já estava quase que toda colhida. Mas nós vamos ter problema de logística para tirar a soja, para tirar o arroz que está lá no Rio Grande do Sul e transportar. E as lavouras? Que estado? Eu estava vendo hoje, a Lagoa dos Patos está correndo risco do assoreamento, porque foi tanta lama de assorear e de ter um problema no canal do Porto de Rio Grande. Então, gente, a gente não está sabendo ainda, não está sabendo nem precificar e nem as consequências, mas não vai ser só para o Rio Grande do Sul, porque o que aconteceu no Rio Grande do Sul pode acontecer em Santa Catarina, no Paraná. O maior desastre para as seguradoras até então foi El Ninho, foi aquela seca do El Ninho. Naquela seca foram 9 bilhões de perda. Eles não estão sabendo mensurar ainda essas. E a seca do El Ninho atingiu o Rio Grande do Sul, atingiu Minas Gerais. Foi soja e café. Agora imagina, mas não atingiu o Rio Grande do Sul do jeito que essa enchente atingiu. Então, eu tô bem... O negócio tá muito esquisito. Nossa, gente, meu torcicolo tá danado. Alguém aí deu uma ideia para você comprar salompas e colocar. É muito bom. Tá bom. Obrigada. Mais alguma coisa? Não. Bora, gente. Estamos aí. Pode de novo levar um processo. Acho. José Antônio Torrita, você acha que a Petrobras pode, de novo, levar um processo dos Estados Unidos, dos investidores internacionais? Pois é, Zé Antônio, eu acho que esse movimento, né, no sentido de convocar uma assembleia, é para evitar que aconteça o que já aconteceu. Então, isso é muito bom para a empresa. Eles estão protegendo a empresa, que é o que o acionista tem que tentar fazer. Então, pode ser que essa movimentação deles diminua essa pressão política, essa ingerência política dentro da Petrobras. Ok. Ok? Ok. Então, vamos embora, gente. Eu vou... Mais ninguém. Eu vou botar... Agora, pessoal, se inscrever no canal. Tá aí Deixa eu ver se surtiu efeito aqui o canal. Vamos lá, YouTube. Surtiu efeito. Estamos com 865 inscritos. Ué, então, mais uns 15. Porque estava com 850 antes de começar. Então surtiu. Mas vamos lá, gente. Me ajuda aí. Tá bom? Um beijo. Bom final de semana. Beijo grande. Beijo grande. Tudo de bom, gente. Até mais. Boa noite, pessoal.
Ótimo fim de semana para todos. Não deixe de me ligar ou mandar mensagem no zap. Quem que é esse? Ah, é o do Galo. Luizão Galo 2. Uai, Luizão, me atende. Me atende. Marquito, shalom. Tchau, gente.